Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Jean, sou professor de matemática, sou concursado pelo Exército Brasileiro, sargento pela Escola Sargento das Armas desde 2008. E trabalho aqui com o professor Renatão e nós estamos disponibilizando um módulo de matemática para o concurso do Detran de São Paulo. Esse módulo vai abranger todas as questões de matemática previstas no teu edital, certo? Do concurso da FCC, da banca FCC, e mais algumas questões resolvidas que nós vamos fazer durante esse módulo. Iniciando, certo, nossa aula, lógica matemática. Lógica é aquele conteúdo que sempre cai uma dúvida no aluno, o aluno fala que lógica não é lógica, que a matemática tem essa sacanagem, certo? Mas infelizmente é o conteúdo que mais cai em concurso atualmente. Certo? É um conteúdo bastante chato, com bastante conectivos, com expressões e é o conteúdo mais pedido na matemática. Hoje em dia o pessoal não pede tanto aqueles conteúdos com cálculos. A primeira fase do nosso curso teve essa parte, abrange teu edital, quer dizer que eles podem cobrar, mas essa parte aqui é a parte que realmente eu peço um pouquinho de atenção. E começando a nossa aula, certo? Vamos começar com a lógica matemática. É o conteúdo mais temido dos alunos. O pessoal fala que lógica não é lógica, que a matemática tem essa sacanagem, mas hoje é o conteúdo mais cobrado nas bancas dos concursos que nós temos aí, certo? O pessoal não cobra tanto aquelas partes de cálculo e tudo, apesar de estar no teu edital, a gente abrangeu. É essa matéria que eu cobro um pouquinho mais a atenção dos alunos, que é essa matéria realmente. Alguns editais trazem com nomes diferentes, mas todas elas abrangem a lógica de uma maneira geral, que começa lá do início com proposições e operadores, tudo bem? Começando os nossos conceitos básicos que nós temos da proposição. O que é uma proposição, professor? Vamos lá, uma proposição ela é uma sentença fechada em que eu posso atribuir um valor de verdadeiro ou falso. Poxa, professor, ficou meio complicado. Não, tudo bem. Ela é uma sentença fechada, ou seja, que nem o português você está aí com uma frase que tem sentido, que ela não fica voando no ar. A proposição ela é a mesma coisa, ela é aquela frase que ela possui sentido completo, certo? Eu não preciso ficar colocando complemento. E com esse sentido completo, eu consigo dizer isso é falso e isso é verdadeiro. Isso é uma proposição. Vamos lá. Nossas frases no português hoje, elas são distribuídas mais ou menos assim: afirmativas, negativas, as frases interrogativas, as frases exclamativas e as frases imperativas. Tudo bem? Então, as frases afirmativas são aquelas que trazem aquela afirmação. O dia está claro, o dia está escuro, a noite está escura. Esse tipo de coisa são nossas frases afirmativas. As frases negativas são aquelas que trazem não na frente, certo? Traz aquela ideia de negação, não é isso, não é aquilo. As frases interrogativas são as nossas perguntas, normal. Exclamativas geralmente são aquelas que expressam sentimentos. E as imperativas são aquelas que expressam uma ordem, faça isso, faça aquilo. Professor, está aparecendo uma aula de português. Infelizmente, certo, eu sou um professor de matemática, mas eu tenho que admitir que o português ele vem a calhar nessas horas aqui. Por que eu digo isso para vocês? Nem todas essas frases aqui são proposições. Veja bem, são sentenças fechadas que eu posso atribuir verdadeiro ou falso. Numa frase interrogativa, eu posso atribuir um verdadeiro ou falso? Eu posso dizer assim, quantos anos você tem? Eu posso atribuir verdadeiro, falso, coisas? Não posso, porque depende muito de quem está falando, quem vai responder, tudo bem se é mentira ou se é verdade. Então, a nossa frase interrogativa, ela não é uma proposição, porque eu não posso atribuir esse valor de verdadeiro ou falso para ela. Uma frase exclamativa, como eu disse para vocês, uma frase exclamativa é aquela que atribui sentimentos, geralmente que bonito, que calor, que frio, essas coisas assim. Sentimentos também são coisas subjetivas. Eu tô com calor, tu não tá, então eu também não consigo atribuir um valor lógico para ela, certo? Então a nossa frase exclamativa também não é uma proposição. E a frase imperativa? A frase imperativa ela também não vai ser uma proposição, porque no momento que eu estou dando uma ordem, eu não estou dando um sentido completo.
Faz isso, escreve no quadro. Eu não estou dizendo assim, escreve no quadro verdadeiro, falso, certo? Então, a nossa imperativa, ela também não vai conseguir, nós não vamos conseguir atribuir esses valores. Então, nos sobraram as frases afirmativas e negativas. Cuidado com essas duas aqui. Por quê? Porque neste caso, deixa eu vir para cá, elas podem ser uma proposição. E muito cuidado com este pode ser uma proposição. Eu digo para vocês assim, apenas as frases afirmativas e as frases negativas serão proposições. Porém, nem todas as frases afirmativas e nem todas as frases negativas serão proposições. Trouxe um exemplo para vocês para diferenciar. Um exemplo que eu tenho lá no quadro. 2 mais 3 igual a 4. E a metade de 8. Uma frase clássica, escrita com letras e tudo. E a outra lá só no número, como nós conhecemos na matemática. Tudo bem? 2 mais 3 igual a 4. Cuidado, o pessoal pensa assim. 2 mais 3 igual a 4. Opa, 2 mais 3 é igual a 5. Não é igual a 4. Então isso aqui não é uma proposição. Vamos analisar isso aqui que nós viemos. Tudo bem? As duas são afirmativas, podemos dizer assim. Nenhuma delas traz uma sensação de negação, sentimento, pergunta. Então, as duas são as frases afirmativas. As duas possuem uma sentença fechada. Então, vamos analisar os próximos quesitos para nós vermos. 2 mais 3 igual a 4. O resultado pode não ser o resultado certo, o resultado exato. Mas a minha sentença aqui, ela está fechada. Eu tenho uma conta e eu possuo um resultado. Como eu tenho uma conta e eu possuo um resultado, vai ter um ponto final, vamos dizer aqui, certo? Ela está com sentido completo, daí vai me dizer, professor, mas o resultado está errado. Então agora o resultado errado, na verdade, ela me deixa com uma proposição falsa. Ela possui sentido completo. Se eu não tivesse esse 4 aqui, ela não possuía o sentido completo. 2 mais 3 igual, porque tu tem que ler a proposição completa, certo? 2 mais 3 igual. Igual a quanto? Então aí eu perdi o sentido dela. No momento que eu coloquei um 4 aqui, eu completei o sentido dela, ela está completa e eu consigo atribuir um valor para ela. Ou seja, 2 mais 3 igual a 4, verdadeiro ou falso? Falso. 2 mais 3 igual a 5. Tudo bem até aí? Vamos lá. Segundo exemplo que eu trouxe para vocês. A metade de 8. Vai analisar uma frase comum, certo? Geralmente tu pega frases que tem palavras, vamos dizer assim, e vai colocar direto proposição. Cuidado. A metade de 8. Quando tu fala assim, a metade de 8, pode parecer para vocês já pensam direto assim em 4. Pode, se tu pensar no raciocínio, certo? Se tu ficar com o 4 na mente, ela vai parecer com o sentido completo. Mas nós não podemos trabalhar com suposições. A matemática, ela trabalha com exatidão, certo? É uma ciência empírica. Então, ela trabalha com o que o exercício está pedindo, o enunciado está pedindo. Então, a metade de 8, em nenhum momento ela me citou o 4. Então, vamos trabalhar de uma maneira empírica. A metade de 8, não parece para vocês que está faltando sentido? Quanto que é a metade de 8? Se eu disser para vocês assim, a metade de 8, isso aqui é verdadeiro ou falso? Se eu botar para vocês aqui, 4 é a metade de 8. Opa, 4 é a metade de 8? Verdadeiro. 5 é a metade de 8. Opa, 5 não é a metade de 8, ela é falsa. Agora, se eu arranco essa primeira parte e digo para vocês só, a metade de 8. Notaram essa falta de nexo? Então, isso aqui não é uma proposição. A de cima é uma proposição falsa e a de baixo não é uma proposição. A de baixo
ela simplesmente é uma frase. Tudo bem? E notem que ela é uma frase afirmativa, como eu citei para vocês. Porém, nem todas as frases afirmativas serão proposições. Nós teremos alguns casos que frases afirmativas não serão proposições. Tudo bem até aí? Então, isso aqui é o conceito básico da lógica, iniciando da proposição. Porém, o teu exercício, geralmente, ele não vai trazer assim, 2 mais 3 igual a 4. Foi um exemplo comum que nós colocamos ali, certo? Mas o teu exercício, ele vai trazer um enunciado, tudo bem? E nós temos que aprender a transformar esse enunciado em linguagem simbólica. E essa linguagem simbólica, ela é dividida em proposição e operadores, que nós vamos ver agora na sequência.